Vamos começar aqui nosso módulo agora de ecologia, tá certo? Iniciando aqui com os conceitos fundamentais de ecologia, para que a gente comece a aprofundar um pouco mais. Lembrando a você que a ideia do Enem, ela remete muito à ideia da ecologia, tá certo? Então é muito importante que ecologia seja bem visto, bem estudado, para que você faça um bom Enem. Quando eu falo assim, importância do Enem para ecologia é em torno de 40 a 50% da prova você vai ver na ecologia. Talvez nem sempre a ecologia pura, nem sempre os conceitos fundamentais da ecologia, mas com toda certeza a ecologia misturada com a bioquímica, a ecologia misturada talvez a uma física, misturada talvez a uma química, tá certo? Mas o conceito ecológico em si, ele é fundamental pra gente, tá bom, galerinha? Então, olha aqui pro quadro para que a gente possa trabalhar. Vê só, chega aí. Bom, vamos começar aqui com os níveis de organização dos seres vivos, tá bom? Então, vê só, trabalhar aqui o seguinte, você aprendeu desde sempre, lá do seu ensino fundamental, que o conjunto de células forma os tecidos, um conjunto de tecidos forma os órgãos, um conjunto de órgãos forma os sistemas, um conjunto de sistemas forma um organismo, e depois você aprendeu que um conjunto de organismos forma a população, subsequentemente comunidade, posteriormente ecossistema e posteriormente biosfera. Aí a pergunta é, tudo isso aqui envolve pelo menos quase tudo de biologia, né? Biologia vai de célula até biosfera. A ecologia vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com isso aí, ó. População, comunidade, ecossistema e biosfera. Organismos, sistemas, órgãos, tecidos, células serão trabalhados dentro da fisiologia, citologia e histologia, tá bom, galera? Então vamos continuar aqui pra gente de boa. Seguinte, níveis de organização de seres vivos, continuando alguns conceitos importantes da gente. Por exemplo, população. O que é população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive em uma determinada área geográfica. É isso, população. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade, biocenose ou biota é um conjunto de populações diferentes que vivem na mesma região, tá certo? Fique ligado nesses outros nomes, tá? Além da comunidade, você pode encontrar o nome biocenose ou biota. Ecossistema é o conjunto dos seres vivos representados aqui pela comunidade biocenose ou biota e juntamente com os fatores abióticos, chamado de fatores não vivos, tá certo? A gente pode dizer que a comunidade, a biocenose ou biota, que é tudo a mesma coisa, são apenas sinônimos, elas falam a respeito do meio biótico. Biótico. Deixa eu apagar tudo aqui para que você visualize melhor. Esse aqui é o meio biótico. Eita. Biótico. Tá um pouquinho feio. Deixa eu apagar de novo para ficar bonito. Meio biótico. Pronto. Biótico, tá certo? Então, meio biótico é aquele formado pelos seres vivos, tá certo? Ou seja, a comunidade, aquele conjunto de populações diferentes. Já os fatores abióticos, ou biótopo, tá certo? São aqueles fatores não vivos, o meio abiótico, os fatores não vivos. O que seriam esses fatores não vivos, Tiago? Seria exatamente o quê? Seria a chuva, seria a umidade, seria o calor, seria a temperatura. Tudo isso, esses fatores não vivos, mas que influenciam nos fatores vivos, tá certo? Beleza? Lembre-se nesse trocadilho que o Enem gosta de botar esse nome, tá certo? Comunidade, biocenose, biota, fatores abióticos, biótopo, tá bom? Fica ligado nesses termos que pode aparecer nas questões. E a biosfera, por último, é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, se eu somar todos os ecossistemas, eu tenho a biosfera. Eu quero que você olhe para mim, vê só. Para cá. Então a gente falou população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. A gente falou comunidade, conjunto de populações diferentes. A gente falou de ecossistema, tá certo? Que é o conjunto formado pelos seres vivos e por aquilo que não é vivo, beleza? Ou seja, os fatores bióticos, que é a comunidade, a biocenose, a biota, e os fatores não vivos, o meio abiótico, a temperatura, a umidade, chuva, a pluviosidade, tudo isso, tá certo? Que é o biótopo. Fator não vivo. A junção desses dois forma um ecossistema.
beleza? O conjunto de todos os ecossistemas, desde os microecossistemas até os grandes macroecossistemas, a gente vai formar com tudo isso a biosfera, beleza? Tranquilo? Então esses conceitos iniciais, eles são muito importantes para a gente, tranquilo? Fica ligado neles. Volta ao quadro para a gente dar prosseguimento à brincadeira aqui, olha para cá. Vê só. Ecossistema, vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos destrinchar um pouquinho esses fatores abióticos que a gente já comentou, né? Fatores físicos, químicos, tais como luminosidade, temperatura, umidade, tipos de solo, e assim vai. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre os fatores bióticos, que esses são os fatores vivos que estão aqui formando o ecossistema, tá? Fatores bióticos são os seres vivos que compõem a comunidade biocinose ou biota. Se a gente quisesse detalhar esses fatores vivos, a gente falaria de quê? Preste atenção, olha para cá. Essa imagem aqui, ela está resumindo um ecossistema para a gente, tá certo? Está resumindo o biótopo, que são os fatores não vivos, ou seja, o meio abiótico, e a biocenose, que é o conjunto de seres vivos, tá certo? Diferentes, de populações diferentes na mesma área geográfica. Mas ainda assim eu quero que a gente observe melhor essa ideia dos componentes bióticos, tá certo? Os fatores vivos, os seres vivos. Eu posso classificar esse meio biótico em basicamente 3 grupos de seres vivos, tá certo? Os componentes autótrofos, os organismos autótrofos, que são os produtores. Posteriormente eu vou falar dos organismos heterótrofos, que são os consumidores, e por último os decompositores. Vamos se resumir por enquanto aqui aos organismos autótrofos, tá? Os produtores. São organismos capazes de fabricar seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas simples, tá certo? Em outras palavras, aqueles que fazem a fotossíntese e a quimiossíntese. Está resumido aqui para você. O que é a fotossíntese? Repare bem que a equação da fotossíntese e que a equação da quimiossíntese são exatamente iguais. Ou seja, vou pegar CO2 e água e formar glicose e oxigênio. Tanto na foto como na químio, CO2 mais água formando glicose e oxigênio. Agora eu quero que você repare muito bem no que eu vou falar para você. Se a gente olhar os reagentes dessa equação aqui, você vai observar que CO2 e água, eles não têm energia rentável para o corpo da gente. O que quer dizer energia rentável? Quer dizer ATP. A gente não costuma pegar CO2 e água e produzir ATP com eles, não é? A gente não consegue fazer isso, né? Beleza? Então, o que foi que aconteceu aqui? Essa energia que foi transformada em ATP teve que ter sido colocada ao sistema, adicionada, aportada ao sistema, tá certo? Essa energia é a luz. Daí o nome ser fotossíntese, foto de luz e síntese de produzir matéria orgânica, ou seja, produzir glicose a partir da luz. De forma semelhante, eu tenho a quimiossíntese, onde eu vou pegar CO2 mais água, tá certo? Vou formar glicose. Mas a pergunta é, na quimiossíntese, da onde vem a energia para formar a glicose? Observa que na fotossíntese, a energia para formar a glicose veio da luz. Na quimiossíntese vem da oxidação de compostos inorgânicos. É como ele pegasse, por exemplo, ferro, nitrogênio e oxidasse, reagisse com oxigênio, tá certo? E essa reação química de compostos inorgânicos como ferro, como nitrogênio, com oxigênio, liberaria uma energia. E essa energia serve para formar as nossas moléculas de glicose. Tá bom? Beleza? Na paz? Tranquilo? Então essa seria a ideia dos produtores, sempre eles. Vamos agora entender mais ou menos aqui os consumidores, né? Mas observando eles, incluindo eles em uma cadeia alimentar, para que você consiga observar de uma maneira melhor. Então, vê só, organismos heterótrofos são os consumidores, são organismos que não são capazes de fabricar alimento, por isso tem que ter em busca do alimento, né? Então ele botou uma cereja aqui, tá certo? Que seria a planta, seria o produtor, que faz fotossíntese. Eu teria o pardal, o pássaro, que come a cereja, ele seria um consumidor primário, porque comeu o produtor. E por último, a coruja que come o pardal seria o consumidor secundário porque come o consumidor primário. Eu gostaria que você olhasse para mim agora para que a gente pudesse explicar uma ideia aqui muito importante. Sempre em qualquer cadeia alimentar, em qualquer pirâmide ecológica, obrigatoriamente o produtor tem que estar no início da cadeia alimentar. O produtor é aquele cara que vai produzir o seu próprio alimento através de fatores muito simples: água, CO2 e luz.
ou água e CO2 e reações de compostos inorgânicos, tá certo? Então o produtor, ele sempre está no primeiro estágio, no primeiro ponto. A gente chama, para ser técnico, a gente diz assim, no primeiro nível trófico, tá certo? Que é o início de uma cadeia alimentar. Sempre vai estar ali, sempre vai estar ali. Não muda isso. O produtor tem que estar lá. Ou se a gente olhasse isso numa pirâmide ecológica, por exemplo, você ia ver que o produtor sempre vai estar na base da pirâmide ali, tá certo? Com maior quantidade de energia. E assim vai, tá bom? Pelo fato do produtor ser o primeiro cara a capturar essa energia em uma cadeia alimentar, ele vai ser aquele que tem maior nível energético. Esse discurso de energia em relação à cadeia alimentar vai ser uma próxima aula nossa, tá certo? Mas eu já estou deixando uma ideia para você aqui, tá certo? O produtor, ele tem que estar no primeiro nível trófico, na primeira posição da cadeia alimentar e, consequentemente, é o cara que tem maior quantidade de energia, tá certo? O que é que vai acontecer com essa energia? Vai aumentando ou vai diminuindo? A gente explica isso daqui a pouco numa próxima aula, tá bom? Mas continue olhando para cá para a gente falar de todos os componentes bióticos. Olha aqui pro quadro. Vem. Então, organismos heterótrofos, ainda vamos falar sobre eles, tá? Pronto, desenha aqui minha cadeia alimentar, bonita para você. A alga seria o produtor, tá certo? Tá aqui a alga como produtor. Eu tenho um peixe pequeno que come essa alga, tá certo? Depois tem uma garça, uma ave, que come esse peixe pequeno. Se a gente quisesse classificar aqui, seria como? A alga seria o produtor, P de produtor. O Czinho pequeno, o peixe pequeno seria o consumidor primário, C primeiro. E a garça serviria aqui de consumidor secundário, porque estaria comendo o consumidor primário. Se a gente olhar paralela a essa cadeia alimentar, existe outra, né? Então eu tenho a alga aqui, eu tenho um caramujo que come também a alga, então ele seria consumidor primário. Eu tenho um peixe grande que come o caramujo, tá certo? Consumidor secundário. E eu tenho a garça, que agora estaria como consumidor terciário. Agora repare bem como o mesmo organismo, ele pode estar em níveis tróficos diferentes dentro do mesmo ambiente. Por exemplo, esse peixe pequeno aqui, se a gente olhar alga, peixe pequeno, garça, ele é consumidor primário. Agora, se eu olhar alga, peixe pequeno, peixe grande e garça, ele seria um consumidor, seria o quê? O consumidor continuaria como consumidor primário e o peixe seria um consumidor secundário. Por quê? Porque comeria esse peixe pequeno. Tá certo? Então, o mesmo organismo, ele pode estar em duas cadeias alimentares diferentes e pode até ocupar níveis tróficos diferentes, tá bom? Beleza? Deixa eu dar uma limpada aqui para que a gente continue aqui. E por último, em relação aos decompositores, eu tenho aqui os saprófitos ou saprobiontes, que são os decompositores de toda a matéria orgânica, seja ela planta, seja ela animal, de tudo, tá certo? Então o que eles fazem? São organismos heterótrofos que se alimentam de matéria orgânica morta, basicamente fungos e basicamente bactérias, tá bom? Beleza? Hábitat e nicho ecológico. Aqui tem a ver uma coisa com a outra, o que é isso? E eu quero que você olhe para mim, para a gente comentar a respeito de hábitat e a respeito de nicho ecológico. Veja, são dois conceitos fundamentais e muito básicos dentro da ecologia, a ideia do habitat, ou hábitat, e o nicho ecológico. A gente pode comparar a seguinte função. O habitat é o local aonde você trabalha, enquanto o nicho ecológico é simplesmente a função que você executa nesse local. Tá certo? Se eu falasse para você numa questão, por exemplo, o macaco vive na árvore, a árvore seria o hábitat. O macaco vive na árvore, come seus frutos, reproduz 3 vezes ao ano e o seu hábito de corte é sempre se aproximar da fêmea com frutos, por exemplo. Eu estou falando o que o macaco faz. Então isso seria o nicho ecológico do macaco, a função dele, as características funcionais dele dentro de um hábitat, dentro de um ecossistema. Deu para entender? Então o hábitat seria o local físico onde um organismo vive e nicho ecológico seria a sua função desempenhada neste hábitat. Tranquilo? Na paz? Esse conceito de nicho ecológico ele é muito importante porque ele vai dar uma ideia muito básica de competição para a gente. Como assim? Se eu tenho 2 organismos diferentes que possuem o mesmo nicho ecológico, ou seja, por exemplo, se eu tenho um boi e um gafanhoto, ambos comem capim.
Ambos possuem o mesmo nicho ecológico, vivem no mesmo campo, no mesmo hábitat e possuem o mesmo nicho ecológico. Consequentemente, eles vão disputar, eles vão competir. Então, observa que a ideia de competição, qualquer que seja o tipo de competição, está relacionado ao nicho ecológico do indivíduo. Tá certo? Isso é muito importante, fica ligado nisso, tá? Olha para o quadro aqui, vem para cá. Então, hábitat é o lugar que determinado organismo ocupa no ecossistema. E o nicho ecológico é a função que determina no organismo, que determinado organismo desempenha no ecossistema. Tá vendo louva-a-Deus aí, comendo, tá vendo um urso comendo, eu tô mostrando aí os nichos ecológicos desses animais, tá certo? Definido o hábitat, definido o nicho ecológico, vamos agora para o princípio de Gauss. O princípio de Gauss fala assim, duas espécies animais ou vegetais não podem ocupar o mesmo nicho ecológico por muito tempo. Caso isso ocorra, uma delas será eliminada por competição. Acabei de comentar com você que o nicho ecológico está relacionado à ideia de competição. Ele pegou dois ciliados aqui, dois protozoários ciliados, tá? Seres unicelulares, seres heterótrofos, tá? O Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum, tá? E eles dois. Pra gente que tá vendo é quase igual, né? Mas ele tem suas pequenas diferenças anatômicas em relação à célula, tá bom? Qual foi o experimento que Gauss fez? Essa competição, como foi visto agora há pouco, tá certo? É uma competição interespecífica causada exatamente pelo fato do Paramecium caudata e o Paramecium aurelia possuírem o mesmo nicho ecológico, tá certo? Então observa que esse conceito de nicho ecológico, ele é muito importante exatamente porque ele gera essa ideia de competição. Quero que você olhe para mim, olhe para mim. Tranquilo? Então, vê só, galerinha. O que é que está acontecendo? Hábitat, nicho ecológico, conceitos fundamentais. Conceitos que vão embasar a nossa ideia de relações ecológicas. Principalmente a respeito da ideia do nicho ecológico e principalmente pelos fatores competitivos naquele local. Tá bom? Essa aula é uma aula basicão, aquela aula que serve para esclarecer os conceitos fundamentais. As próximas aulas a gente vai começar a dar uma arrumada nesses conceitos e aprofundar um pouco mais. Estude, e é isso aí, galerinha. Tchau, tchau.